Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Marlon Tavares. A gente está aqui mais uma vez para resolvermos questões de química da prova de qualificação da UERJ, primeira fase. Como tem falado nas outras aulas, a gente vai resolver questões que abordam diversas matérias que vocês aprenderam no ensino médio em química, né? E passando por essas matérias, passando por essas questões, a gente vai tentar abordar só um pouco da teoria, para a gente lembrar os conceitos que vocês aprenderam lá no colégio, certo? Se vocês acompanharem as nossas aulas antigas que nós tivemos, as questões que nós fizemos, vocês vão reparar que existe mais ou menos um padrão do tipo de questão que cai, e também dos tipos de assuntos que são abordados. Química orgânica é certo, sempre vai ter uma questão ou de geometria espacial, ou de geometria espacial não, de isometria espacial, ou uma questão de você identificar um composto orgânico, e identificar uma função orgânica, ou você saber dar o nome de uma função orgânica. Tabela periódica sempre cai. Sempre tem também uma questão de ácidos e bases de arrênios, que é o conceito ácido-base lá que a gente aprende na química inorgânica. Então, se vocês conseguirem se aprofundar nesses assuntos, vocês vão conseguir fazer uma boa prova da UERJ, certo? Pelo menos em química vocês não vão ter dificuldades, porque as questões não são questões covardes, são questões que realmente vão testar o seu conhecimento naquele assunto, certo? Vão testar um conceito que você aprendeu ou deveria ter aprendido no ensino médio. Beleza? Vamos lá então resolver as questões? Vamos lá. Questão número 24 do primeiro exame de qualificação de 2013. O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contém nióbio com número de oxidação mais 5, a fórmula do óxido predominante desse metal corresponde a... Então ele quer saber qual é a fórmula química que vai descrever esse óxido de nióbio com número de oxidação mais 5. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos relembrar o que é número de oxidação. Certo? Também chamado de NOx, que é número de oxidação, certo? O que é o número de oxidação? É a carga elétrica que um átomo ele vai adquirir caso você rompa uma ligação química, certo? Pô, mano, como assim? Não entendi nada. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar o ácido clorídrico, que é o H, o hidrogênio, ligado com o cloro, certo? O hidrogênio com o cloro, ele faz uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons. Então você tem um elétron aqui e outro aqui, certo? Um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Se você romper essa ligação, o que você acha que vai acontecer? Você acha que esse elétron ele vai retornar para o hidrogênio e esse elétron vai retornar para o cloro? Você acha que os dois vão conseguir reter os seus elétrons que estavam sendo compartilhados? Não, por quê? Porque esses elementos químicos eles têm eletronegatividade diferente, certo? O que é eletronegatividade? Só para lembrar. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo de puxar elétrons, certo? Então, se vocês tentarem lembrar lá, a eletronegatividade ela cresce na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Tanto que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, que está nessa ponta aqui, na ponta de cima do lado direito. E se vocês repararem, o cloro está logo abaixo do flúor, ou seja, é um elemento também bastante eletronegativo. Então, entre o hidrogênio, que está nessa ponta aqui, que é fraquinho, né, porque ele só tem um próton, não tem como puxar o elétron com muita força, entre os dois, se essa ligação for rompida, o cloro vai acabar puxando os dois elétrons para si, certo? Então, ele tinha o elétron dele, e
quando romper a ligação, ele vai ganhar mais um elétron. Se ele está ganhando mais um elétron, ele está ganhando mais uma carga negativa, certo? Então, o NOx dele vai ser menos 1. O número de oxidação que ele vai adquirir se essa ligação for rompida vai ser de menos 1, certo? O hidrogênio, como ele só tinha um elétron, e agora ele perdeu esse elétron, ele está só com próton, então a carga dele vai ser mais 1, certo? Então o número de oxidação do hidrogênio é mais 1 e do cloro menos 1. Só que esse número de oxidação, ele pode mudar, certo? Para alguns elementos químicos, pois isso vai depender dos átomos que estão ligados, certo? Por exemplo, o nióbio, se ele estiver ligado com um elemento menos eletronegativo que ele, então ele vai ganhar esse elétron quando a ligação romper. Caso contrário, ele vai perder. Então isso vai depender muito do composto químico, de com quem o elemento químico, o átomo está ligado, certo? E só para a gente lembrar, como é que a gente sabe mais ou menos quais são os números de oxidações? Para alguns elementos químicos, nós temos o número de oxidações fixos, certo? Por exemplo, todo mundo que está aqui na família 1A, que é a família dos metais alcalinos, o NOx sempre vai ser mais 1. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o vídeo, o estéreo e o frâncio sempre vão ter o NOx mais 1. Da família 2A, adivinhe, o NOx vai ser mais 2, certo? Então, berílio até o rádio, o NOx vai ser mais 2. Da família 3A, todos os NOxes vão ser, tirando o boro, tá? Mas o alumínio, o galo, normalmente o NOx vai ser mais 3. Aqui do carbono já começa a variar, certo? Porque ele tem 4 elétrons na última camada dele, então ele pode tanto ganhar elétrons como perder elétrons. Isso vai depender de qual elemento químico ele está ligado, certo? Mas se a gente pegar aqui na família 7A, o NOx sempre vai ser menos 1, certo? Mas por quê? Porque isso vai depender de quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, aqui na família 7A, eles têm 7 elétrons. Então, eles vão sempre puxar um elétron para ficar com 8, certo? E eles têm muita força para fazer isso. Na família 2A, normalmente é menos 2. Do oxigênio varia, mas normalmente é menos 2. Do enxofre também, certo? Então, esses são os NOxes que normalmente os átomos assumem. Para alguns são fixos, sempre esse NOx. Para outros, não. O do oxigênio, por exemplo, se você pegar qualquer composto orgânico, o NOx dele vai ser, qualquer composto químico, na verdade, não só orgânico, o NOx dele vai ser menos 2, certo? Só quando ele for um óxido, que a gente chama de peróxido ou superóxido, que o NOx dele vai ser menos 1 ou menos meio. Mas na grande maioria, esmagadora maioria, o NOx dele vai ser menos 2. Do hidrogênio, o NOx na maioria das vezes vai ser mais 1. Só quando a gente tiver um hidreto metálico, que é o hidrogênio ligado com um desses metais aqui, que a gente vai ter os metais da família 1A, que nós vamos ter o hidrogênio com NOx menos 1, certo? Então, na maioria das vezes, o NOx com hidrogênio é mais 1. Então, sabendo esses NOx, vocês conseguem montar o NOx de diversos outros compostos. Isso a gente vai ver em outra questão. Beleza? Mas como montar um composto orgânico com esse NOx? A gente acabou de ver que o NOx, então a gente tem aqui ó, o nióbio, com NOx mais 5, e o oxigênio. Marrom, qual é o NOx do oxigênio? Eu acabei de falar que o NOx do oxigênio, na maioria das vezes, ele vai ser menos 2, certo? Vai ter 2 cargas negativas. Beleza? Então, a partir desse NOx, a gente tem que montar o composto. Como é que a gente faz isso? O composto, ele tem que ficar neutro. Por quê? Porque ele não está falando que ele tem nenhuma carga, certo? É um composto neutro. Se ele é neutro, quer dizer que a soma das cargas positivas tem que ser igual à soma das cargas negativas, certo? Ou seja, no final, elas têm que dar 0, certo? Aqui, por exemplo, se você for ver do ácido clorídrico, um é menos 1, outro é mais 1. Menos 1 com mais 1, os dois se anulam e a carga dá 0. Beleza?
Então aqui tem que acontecer a mesma coisa. Mas como a gente faz isso de forma mais... Por exemplo, vou pegar aqui a água. Como é que a gente monta a molécula da água? Você tem o hidrogênio, que é mais 1, e o oxigênio, que é 2 menos, certo? O NOx, aqui eu tenho duas cargas negativas e aqui eu tenho uma carga negativa. Se eu somar, no final eu ainda vou ter uma carga negativa, certo? Eu tenho duas negativas e uma positiva. Então ainda vai ficar sobrando uma negativa aqui. Como é que eu faço? Então eu coloco 2 hidrogênios para que eu tenha duas cargas positivas. Agora eu tenho 2 hidrogênios, cada um com uma carga positiva. Multiplicando por 2 eu tenho duas cargas positivas. Então eu tenho duas cargas positivas, duas cargas negativas e eu tenho aqui a água, o H2O, certo? Com a sua carga neutra, carga total neutra. Aqui foi fácil, porque eu sei que multiplicando essa carga por 2, eu vou zerar as cargas. Aqui já não está tão simples, certo? Então qual é o macete que a gente usa? A gente sempre traz o número que está aqui em cima aqui para baixo, para multiplicar o número de hidrogênio, do oxigênio. Então eu vou trazer o 5 aqui para baixo. E o número que está aqui do oxigênio eu trago para baixo do nióbio. Então eu vou ter 2 nióbios, certo? Então a fórmula desse composto vai ser NB2O5, certo? Se a gente for olhar as cargas, o somatório das cargas, nós vamos ver que eu tenho aqui o nióbio mais 5 e o oxigênio menos 2. Cada nióbio tem 5 cargas positivas. Multiplicando por 2, eu tenho 2 vezes 5, 10. 10 cargas positivas. E agora vamos contar as negativas. Eu tenho 5 oxigênios, cada um com a carga menos 2. Então 5 vezes menos 2, menos 10. Então eu tenho 10 cargas positivas, 10 cargas negativas, então eu tenho o meu nióbio, meu óxido de nióbio. Então, qual é a resposta ali? O gabarito, letra D de dado. Beleza, pessoal? Difícil? Não. Vocês, a questão já te deu tudo. Ela já te deu o NOx do nióbio, o NOx do oxigênio você já tinha que saber, mas depois de uma explicação rápida aqui, vocês lembraram mais ou menos como vocês identificam o NOx de cada elemento químico, certo? Alguns é bom vocês lembrarem, por exemplo, do cobre, que é mais 1 e mais 2, ele pode ser mais 1, mais 2, vai depender do elemento químico, de com quem ele está ligado. Então, para alguns elementos químicos é bom vocês darem uma revisada e relembrarem. Da prata, que também varia, do ouro, do cobre, do ferro, pode ser mais 2 ou mais 3. Então, é bom dar uma relembrada no NOx dos elementos químicos, certo? O do oxigênio, como eu falei, na maioria das vezes é menos 2. Raramente, quando você tem um superóxido ou um peróxido, vai ser uma carga diferente, mas sabendo do oxigênio você conseguia matar aqui fazendo um cruzamento de cargas, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos continuar. Vamos lá, questão 31 do primeiro exame de qualificação, o ERG 2013. Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das 4 aminas de fórmula molecular, C3H9N. Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se um processo de destilação fracionada, no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de ebulição. Nesse processo, a primeira amina separada é denominada. Então vamos lá. Primeiro, o que ele quer saber? Ele tem um produto com várias aminas diferentes. Então ele quer botar lá no destilador. O que é um destilador? Ele vai aquecer essas aminas e, dependendo do ponto de ebulição, elas vão evaporando,
entrando no estado gasoso, depois passa para o condensador para voltar para o estado líquido e são recuperados no estado líquido, certo? Só que cada mina ela vai ter um ponto de ebulição diferente. Então, por exemplo, se eu tiver uma com ponto de ebulição 40 e outra 100, quem vai sair primeiro? Que a temperatura vai estar subindo de 25 até 60 graus. 60 graus foi. Então, a primeira vai sair de 20, que é a temperatura ambiente, até 60 graus. Quando chegar a 60 graus, essa mina vai começar a ir para o estado de vapor, certo? E a outra que está a 100, ela vai continuar no estado líquido. Por quê? Porque ela não chegou no ponto de ebulição dela ainda. Então você consegue separar uma mina da outra pelo ponto de ebulição, porque uma vai para o estado de vapor primeiro que a outra, certo? Então você não deixar a mistura chegar a 100 graus, você vai conseguir separar essas duas, uma 60 para 100, vai retornar a outra para o estado líquido e você tem as duas aminas separadas, certo? Basicamente isso. Não é tão simples assim na prática, mas basicamente é isso. Certo? Então o que ele quer saber? Ele está te dando várias aminas e quer saber qual amina que ela vai sair primeiro, qual que tem o menor ponto de ebulição. Como que a gente vai saber disso? Primeiro vamos montar as... Para a gente saber, a gente vai ter que montar essas aminas para nós termos uma ideia de como elas são, certo? Então a gente tem a propilamina, certo? Então a amina é sempre um hidrogênio, você tem um nitrogênio, você tem 3 hidrogênios, certo? E você pode substituir esses hidrogênios por cadeias carbônicas, certo? Então se você tem a propilamina, quer dizer que um desses hidrogênios é uma cadeia carbônica propílica, ou seja, você tem para um carbono met, para 2 carbonos et, para 3 carbonos prop, para 4 carbonos but. De 5 em diante é mais fácil porque é pent, hexa, para lembrar das copas do mundo, certo? Então, met, et, prop, but. Se é propílico, se é propilamina, porque tem 3 carbonos, certo? Então aqui você tem a propilamina, que é o hidrogênio, e aqui, ó, CH3, certo? Você tem a trimetilamina, se você tem trimetil, aí você tem 3 metis, certo? Então você tem 3 cadeias com um carbono só. Então você tem aqui, ó, CH3, você substituiu os 3 hidrogênios, certo? Você tem a etilmetilamina, então quer dizer que você tem uma cadeia com 2 carbonos, que é etil, com et, uma cadeia, uma substituição de cadeia que é com met, que é com um carbono, e outra é hidrogênio. Então você tem hidrogênio, metil e o etil, certo? Beleza? E por último, a gente tem a isopropilamina. Como é que é a cadeia que é isopropil, certo? Propil, você sabe que tem 3 carbonos. Como é iso, quer dizer que a ligação está no carbono do meio desses 3 carbonos, certo? Não está na ponta como aqui. Então você tem CH3. Beleza? Como é que a gente vai diferenciar todas essas moléculas para sabermos qual que tem o menor ponto de ebulição? Para isso, nós temos que lembrar
do conceito de interação intermolecular, lembra? Ligação de hidrogênio, ligação de polo e ligação de Van der Waals, certo? Então vamos lá. A primeira ligação que a gente tem é a ligação, a interação mais forte que nós temos, que é a interação de ligação de hidrogênio. Antigamente era chamado de ponte de hidrogênio, mas esse nome já caiu. Então a gente chama de ligação de hidrogênio. É sempre que nós temos ligados o hidrogênio com o que a gente chama de FON, certo? Que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, certo? Se eu tiver um oxigênio ligado com flúor, eu tenho uma ligação de hidrogênio, uma interação intermolecular de ligação de hidrogênio. Se eu tenho o hidrogênio ligado com o oxigênio ou o hidrogênio ligado com o nitrogênio. Por exemplo, eu tenho o ácido fluorídrico, certo? Que é o HF. Esse HF é a ligação covalente, certo? Se o hidrogênio está ligado com o flúor, isso aqui é uma interação. As moléculas de ácido fluorídrico, quando elas estiverem lá no meio líquido, elas vão fazer interações de hidrogênio, umas com as outras. Então, para você evaporar esse composto químico, é bem difícil, porque a interação dele é muito forte. A água, como é a ligação entre oxigênio e hidrogênio, vou apagar aqui para sem espaço. A água também vai fazer uma ligação de hidrogênio, certo? E a amina também faz uma ligação de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênios ligados com nitrogênio, certo? Então, a interação que você tem entre as moléculas de amina, no meio líquido, por exemplo, são interações de hidrogênio, certo? Então, essas interações são interações fortes. Para você romper elas, para você passar essas moléculas do estado líquido para o estado gasoso, é mais difícil, certo? Porque você precisa de bastante energia para romper essa ligação de hidrogênio. A outra interação intermolecular que nós temos é a interação dipolo-dipolo, certo? Por exemplo, a dipolo-dipolo ocorre em moléculas polares. Por exemplo, novamente aqui a gente tem o ácido clorídrico, certo? Como a gente viu, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, mesmo sem romper essa ligação aqui, essa nuvem eletrônica aqui, esses elétrons, eles vão estar mais deslocados para o lado do cloro, certo? Então, a nuvem eletrônica que eu tenho aqui, ela vai estar mais deslocada para o lado do cloro. Se eu for olhar a polaridade dessa molécula, eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, certo? Porque os elétrons estão mais deslocados para cá. Então, essa molécula é uma molécula polar. Quando você está interagindo com outra molécula, essas moléculas vão fazer uma interação dipolar. Por quê? Você vai ter o polo positivo aqui da outra molécula interagindo com o polo positivo aqui, certo? Por isso que essa interação é chamada de dipolo-dipolo, porque você tem um dipolo aqui interagindo com outro dipolo aqui, certo? Quando você for romper essas ligações, para você passar o ácido clorídrico do estado líquido para o estado gasoso, você também vai ter dificuldade, porque essa interação também é uma interação forte, certo? E por último, nós temos as interações de Van der Waals. As Van der Waals ocorrem normalmente em moléculas apolares. Só que, Marlon, como é que você vai ter uma interação entre as moléculas se as moléculas são apolares? Se elas são apolares, elas não têm polos. Como é que umas vão interagir com as outras? A teoria diz que... Vou apagar aqui. Vamos imaginar a molécula que é apolar. Vamos imaginar que ela é essa esfera aqui, certo? Ela não tem polos. Mas quando ela está no meio líquido, ela sempre vai estar em movimento, certo? Ela vai estar se movimentando lá todo, porque a molécula nunca está parada. Ela tem vários tipos de movimentos diferentes. Quando ela estiver em movimento, a nuvem eletrônica que está, ela sempre vai ser deslocada, certo? Então, se ela está se movimentando muito rápido para cá, a nuvem eletrônica ela vai ser deslocada de forma que aqui eu tenho um polo negativo, um polo induzido, certo?
e um polo positivo aqui induzido. Dessa forma, essas moléculas vão interagir umas com as outras a partir desses polos induzidos. Só que esses polos, eles são muito fracos, certo? Então a interação não é muito forte. Então, se nós formos comparar as três interações, a interação mais forte é a de ligação de hidrogênio, certo? Depois nós temos a de polo, e por último nós temos a de Van der Waals, certo? Não é Volkswagen. Então, a interação intermolecular mais forte é a de ligação de hidrogênio. O que a gente pode reparar nessas 4 moléculas químicas? As que têm ligação de hidrogênio, você vai ter uma dificuldade maior para que elas passem para o estado gasoso, porque você precisa de muita energia para separar elas, certo? Então, eu vou ver as que... Então, dessas 4 moléculas aqui, qual é a única que não está fazendo nenhuma ligação de hidrogênio? Que não está tendo hidrogênio ligado com nitrogênio. Se você for ver aqui eu tenho ligação de hidrogênio, certo? Essas moléculas aqui vão interagir umas com as outras pela ligação de hidrogênio. Aqui também, porque eu tenho hidrogênio ligado com nitrogênio. E aqui é a mesma coisa, certo? A única molécula que não tem ligação de hidrogênios é a trimetilamina, certo? Porque todos os hidrogênios foram substituídos pelo radical metil. Beleza? Então, o gabarito dessa questão é a letra B, porque como a interação dela é mais fraca, nesse caso aqui ela vai ser o dipolo-dipolo, certo? Porque você vai ter um polo aqui positivo e negativo nessa molécula polar. Então essa interação vai ser mais fraca que as outras. Então na hora de romper ela vai ser mais fácil. Então ela vai ser a primeira a passar para o estado do vapor. Beleza, gente? Tranquilo? Pô, mas não precisa de muito conceito para saber disso. Só que a primeira coisa que você tinha que saber é montar as moléculas, certo? Só montando você vai conseguir ver o que tem de diferente entre elas, certo? Na hora de analisar a ponto de ebulição, você realmente tem que olhar para o tipo de interação intermolecular que elas estão fazendo. Quando eu falo de intermolecular, é interação de uma molécula com a outra, certo? Sabendo que a ligação de hidrogênio é a interação mais forte, então você tem que pensar o reverso, certo? Então, a que não tem a ligação de hidrogênio é que vai para o estado gasoso, para o estado de vapor primeiro. Então, a interação mais fraca que a gente tem aqui é da trimetilamina. Tranquilo, gente? Espero que tenha. Só para levantar de novo, para a gente relembrar isso aqui, mas são conceitos importantes. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima, então? Vamos lá, gente, essa questão é legal, tá? Vamos lá, questão 29, primeiro exame de qualificação, o R de 2013. Substâncias com calor de dissolução endotérmico são empregadas na fabricação de bala de chiclete por causarem sensação de frescor. Um exemplo é o xilitol, que possui a seguinte propriedade. Então, gente, para a gente lembrar, o que são reações endotérmicas, que a gente está falando aqui, e reações exotérmicas. São reações que liberam ou absorvem calor quando elas são realizadas. Quando você tem uma reação exotérmica, isso quer dizer que ela vai liberar calor. Então, por exemplo, se eu estou segurando um copo e ali tem 2 líquidos, ou tem uma dissolução que está ocorrendo uma reação exotérmica, ela vai liberar calor. Então, se você tocar no copo, ele vai estar quente, porque a reação está transferindo calor para o copo e está deixando ele mais quente. Caso contrário, se você tiver uma reação endotérmica, a reação vai estar absorvendo calor e
Quando ela está absorvendo calor, ela está tirando o calor do copo, certo? Se ela está tirando o calor do copo, o copo está ficando mais frio, certo? Então, essa é uma reação exotérmica. A dissolução do xilitol, ela faz exatamente isso. Por que ela dá a sensação de frescor? Porque quando você está mascando o xilitol, ele está, a dissolução dele está ocorrendo uma reação endotérmica. Então, ele está retirando o calor da sua boca e dá aquela sensação de gelado, de frescor. Beleza? Só para lembrar aí, curiosidade. Quais são as propriedades do xilitol que ele dá aqui? Ele te dá a massa molar de 152 gramas por mol, certo? Te dá a entalpia de dissolução, quando calor que ele absorve quando tem a dissolução dele. Lembrando que toda reação que é endotérmica, o sinal aqui vai ser negativo, certo? Toda reação que é exotérmica, o valor aqui vai ser negativo. Toda reação que é endotérmica, como nesse caso aqui, o valor é positivo, beleza? E a solubilidade do xilitol. Para você solubilizar ele completamente numa solução, em 100 gramas de água você consegue solubilizar no máximo 60,8 gramas de xilitol. Isso com a água estando a 25 graus, certo? Porque dependendo da temperatura da água, você vai conseguir. Quanto mais quente a água, mais você consegue dissolver. Quanto mais fria, menos você consegue dissolver. Beleza? Vamos lá. Considere M a massa de xilitol necessária para a formação de 8,4 gramas de solução aquosa saturada de xilitol a 25 graus. Então, está aqui a 25 graus, que é a mesma temperatura daquela referência de solução que ele deu lá. A energia em quilocalorias absorvida na dissolução de N, que é a massa do xilitol utilizada, corresponde a, certo? Então, primeira coisa que ele te deu a quantidade de solução que você tem, certo? Aqui, se você for ver, ele te dá a solubilidade de 60 gramas de xilitol em 100 gramas de água, certo? Se você somar esses dois aqui, você vai ter toda a quantidade de solução, certo? Então, a solução inteira, quando você dissolve 60,8 gramas de xilitol em 100 gramas de água, é de 160,8 gramas de solução, certo? Você pesar, tudo está em massa aqui. Se você pesar todo o conteúdo dessa dissolução para 100 gramas, você vai ter 160,8 gramas de solução. E essa solução, essa massa solução, é a mesma massa que ele te dá aqui, de 8,4, certo? Só que em proporções diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir M, certo? Qual é essa massa de xilitol. Então, vamos lá. Primeira regra de 3 que eu vou montar. Ele me deu lá que, para eu dissolver 60,8 gramas de xilitol, eu vou conseguir fazer isso em 100 gramas de água. Só que a solução inteira vai ter 160,8 gramas de solução. Por que eu tenho que usar a solução? Porque quando ele me deu aqui, ele me deu a massa de solução. Não me deu a massa de água. Se ele tivesse me dado a massa só de água que ele utilizou, aí aqui eu usaria 100 gramas de água. Mas quando eu usou de solução, tem que usar 100 gramas, 160,8 gramas de solução. A massa de xilitol que ele utilizou, ele conseguiu dissolver em 8,4 gramas de solução. Então, se em 60 eu obtenho 160, então em M eu obtenho 8,04. Fazendo a regra de 3 aqui, multiplicando cruzado, eu vou ter que M é igual a 3,04 gramas de xilitol. Beleza? Primeira regra de 3 montada aí. Agora, eu tenho que pegar essa massa de xilitol e descobrir quanto de energia ele liberou. Isso é fácil, por quê? Porque ele me deu lá a entalpia de solução do xilitol. Só tem um problema. Quando ele me deu a entalpia de solução, ele falou que ele absorve 5,5 quilocalorias por mol de xilitol.
Quando a gente calculou aqui, a gente calculou a massa de xilitol, não a quantidade em mols. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é passar essa quantidade de massa para a quantidade de matéria, para mol, certo? Mas para isso ele também me deu a massa molar. Então, eu sei que 1 mol de xilitol é igual a 152 gramas, 152 gramas, certo? Então, eu quero saber em quantos mols equivalem a 3,04 gramas. Ah, Marlon, mas eu gosto de fazer isso pela fórmula, né, de massa molar. Eu não gosto de trabalhar com fórmula, porque fórmula você pode esquecer. Certas vezes talvez, eu nem lembro, porque eu não sei de fórmula, mas às vezes você, com uma fórmula só você consegue fazer os dois, certo? Mas eu gosto de fazer pensando etapa por etapa, porque assim você precisa lembrar de fórmula. De fórmula, você consegue fazer qualquer questão só pelo raciocínio lógico aqui, montando as regras de 3, certo? Então aqui você pode fazer por fórmula, se você quiser, se você preferir, mas eu prefiro fazer por regra de 3. Que no final dá a fórmula montada em cima da regra de 3. Por exemplo. Então, 1 mol de xilitol tem 152 gramas, X mol de xilitol tem 3,04 gramas. Se você multiplicar cruzado, você vai ter que essa massa aqui de xilitol equivale a 0,02 mol de xilitol, certo? Então, olhando lá de novo, minha entropia de solução, eu sei que cada mol absorve 5,5 quilocalorias. Então, eu tenho aqui que 1 mol dissolve 5,5 quilocalorias. Então, a quantidade que eu quero saber é de 0,02 mols. 0,2 mols vão liberar X. Mas como é que eu monto a regra de 3? Você sempre tem que pegar as unidades e colocar embaixo de unidade igual, certo? Se aqui eu tenho quilocaloria, aqui eu também tenho que ter quilocaloria da mesma coisa. Se aqui eu tenho grama, aqui eu tenho que ter grama da mesma coisa. Se aqui eu tenho mol, eu tenho que ter mol da mesma coisa embaixo. Então, sempre você tem que montar a mesma unidade embaixo da mesma unidade. Marlon, eu não tenho a mesma unidade, então você tem que converter, como a gente está fazendo de massa aqui para mol. Ou ele te dá em quilograma, mas no final quer em grama. Então você sempre tem que converter a unidade antes. Você pode converter depois também, mas eu prefiro converter antes, para trabalhar mais certinho porque depois você pode esquecer, tá? Quando você já trabalha antes, no final você já vai ter o resultado cuspido lá bonitinho, certo? Então aqui você tem quilocalorias, embaixo de quilocalorias, mol de xilitol, embaixo de mol de xilitol. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que a quantidade de energia absorvida pela massa M de xilitol é igual a 0,11 quilocalorias. Beleza? A quantidade absorvida, a informação correspondente a M, a massa M, é igual a letra B de bola de 0,11 quilocalorias. Tranquilo, pessoal? Difícil? Não, essa aqui a gente precisou pensar mais um pouquinho, porque a gente precisa fazer aqui regras de 3, às vezes você consegue diminuir, mesclar elas, mas a gente pode fazer assim mais detalhadamente, para a gente fazer devagar. Às vezes faz um pouquinho mais de conta ou menos conta, mas se você pensar em etapas direitinho, vai conseguir resolver sem nenhum erro, certo? O maior problema aqui às vezes é a matemática, se tem que multiplicar ou não, mas aí já é treino de fazer conta na mão, na hora direitinho. Mas a montagem da regra de 3 que às vezes exige um pouco mais de raciocínio, certo? Mas com treino você consegue pegar isso rapidamente. Beleza, gente? Tranquilo? Essa questão foi legal também. Então, gabarito letra B de bola. Fazer essa continuação. Vamos lá, gente. Vou fazer essa aqui para a gente terminar. Fazer uma de química orgânica, certo? O aspartame, utilizado como adoçante, corresponde a apenas 2...
O aspartame utilizado como adoçante corresponde a apenas um dos estereoisómeros da molécula cuja forma estrutural é. Acho que eu esqueci da... Não, é só isso mesmo. Então, o que essa questão quer saber? Essa questão aqui é a questão 34, do primeiro exame de qualificação, o R de 2013. Ele te dá a molécula de aspartame e ele fala que o aspartame ele tem estereoisômeros, certo? O que é estereoisômero? Se a gente for lembrar lá da isomeria, desculpa. Se a gente for lembrar lá da isomeria espacial, a gente vai ver que a gente tem para moléculas que a gente tem centros quirais, a gente vai ter números de estereoisômeros diferentes, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que essa molécula tem centros quirais. Marlon, o que é centro quiral? Centro quiral é o que a gente chama de carbono assimétrico, certo? O que é um carbono assimétrico? São carbonos que têm ligações com 4 grupos distintos, certo? O carbono ele faz 4 ligações e essas 4, para esse carbono assimétrico, ele tem que fazer ligação com 4 grupos distintos. Por exemplo, aqui eu posso ter um carbono ligado com hidrogênio, com OH, aqui ligado com NH3 e aqui com o metil, certo? Se eu for ver, esses 4 grupos aqui que estão ligados a esse hidrogênio, a esse carbono central, são grupos diferentes. Então, esse carbono é chamado de carbono assimétrico, certo? Esses carbonos assimétricos geram estereoisômeros. Para cada carbono assimétrico que eu tenho na molécula, eu vou gerar um estereoisômero diferente, vou gerar um par de estereoisômeros diferentes, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar os carbonos assimétricos que eu tenho nessa molécula, certo? Se eu olhar aqui, todos os carbonos aqui estão ligados com um hidrogênio, mas tem ligações iguais aqui, tem 2 ligações com outro carbono, então não são carbonos quirais, certo? Esse carbono aqui também não. Esse carbono aqui tem 2 ligações com oxigênio, então já está queimando ligação. Mas se eu for ver esse carbono aqui está ligado. Vocês não estão vendo aqui, mas tem um hidrogênio ligado aqui nele, certo? Ele está fazendo 3 ligações aqui, mais uma com hidrogênio. Está ligado com esse grupo aqui todo. Está ligado, esse grupo aqui, que é um éster, certo? Está ligado com esse grupo aqui, com o anel benzênico, e está ligado com esse grupo aqui todo, certo? Então você tem o hidrogênio, esse grupo que é diferente desse, que é diferente dele. Então esse carbono aqui é um carbono assimétrico, é um centro quiral, certo? Porque ele está ligado com 4 grupos diferentes. Tem outro centro quiral aqui? Vamos procurar. Tem esse carbono aqui que está fazendo 2 ligações com oxigênio, então não é um centro quiral, certo? Esse carbono aqui também não, esse aqui também não. Mas se a gente for olhar para esse aqui, nós vemos que ele está ligado com um hidrogênio, que a gente não está vendo, está ligado com essa amina aqui, está ligado com esse grupo todo aqui e está ligado com esse ácido carboxílico, certo? Então ele está ligado a 4 grupos diferentes, então ele também é um centro quiral, também tem carbono assimétrico aqui. Então, nós temos 2 carbonos assimétricos aqui, certo? Se a gente for lembrar, como é que a gente calcula o número de isômeros ópticos a partir do número de carbonos assimétricos, certo? A gente vai usar essa fórmula aqui, que é 2N. 2 elevado ao número de carbonos assimétricos diferentes, certo? Então, como nós temos 2 centros quirais, N vai ser igual a 2. 2 elevado a 2, mesma coisa que 2 vezes 2, é igual a 4. Então, o aspartame, ele tem 4 estereoisômeros
diferentes, certo? Só que só um deles é o aspartame que nós utilizamos. O que ele quer saber? Qual é... Não, o que ele pergunta? Eu não tinha lido essa parte aqui. Admita que, em um processo industrial, tenha-se obtido a mistura em partes iguais de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o percentual de aspartame equivale a... Então, mais uma vez, ele tem uma mistura com todos aqueles estereoisômeros, só que só um deles é o aspartame, certo? A gente acabou de descobrir aqui quantos estereoisômeros nós temos. Nós temos 4 estereoisômeros diferentes lá. Por quê? Porque aquela molécula de aspartame ela tem 2 centros quirais, certo? Se nós temos 4 estereoisômeros diferentes, ele fala que a mistura está em partes iguais, quer dizer que das 4 moléculas, só uma é o aspartame, certo? Então, se de 4 nós temos uma, então nós temos 1/4, que é igual a 25% gabarito letra B, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar quantos estereoisômeros nós tínhamos na molécula de aspartame. Para isso, nós identificamos os carbonos assimétricos, esse e esse aqui, certo? Nós vimos que tínhamos 2 carbonos assimétricos. Jogando na fórmula, nós descobrimos que com 2 centros quirais, nós temos 4 estereoisômeros diferentes. Como ele falou que os 4 estão em proporções iguais, então só um é o aspartame, então 1 dividido para 4 é igual a 0,25, que é igual a 25%. Beleza, gente? Alguma dúvida? Essa parte vem de toda uma aula que vocês tiveram lá no terceiro ano do ensino médio, normalmente, de isomeria. Primeiro a gente passa pela isomeria plana, depois a gente passa por isomeria óptica, certo? Então, dá uma relida lá nessa parte da matéria para a gente relembrar esses conceitos aqui. É lá na parte de química orgânica, certo? Postura toda a química orgânica a gente estuda isomeria plana e isomeria espacial, certo? Isomeria óptica cada uma da isomeria espacial. Tranquilo, gente? Espero ter ajudado vocês mais uma vez e estudem aí para a gente continuar nessa batalha aí, para relembrar todos os conceitos, todas as matérias de química. Beleza, gente? Um abraço aí e até mais.